Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, educação, inovação, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer imenso de receber o deputado estadual Alexandre Aires. Deputado, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo com tanta história que a gente tem para ouvir nessa sua linda carreira. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ô Mauro, eu que agradeço estar aqui hoje no Futura, esse canal da vanguarda realmente, como você disse, de ciência, educação, saúde, tem tudo a ver com o que eu penso para a sociedade e para a política alagoana e brasileira. Deputado, eu cometeria um erro jornalístico se eu não começasse essa nossa conversa relembrando o seu papel fundamental durante a pandemia que assolou o mundo. Qual lembrança que você tem desse momento, em especial quando você percebeu e a sua equipe que realmente era algo grave? Eu tenho duas lembranças muito fortes, Mauro, desse momento. A primeira é uma lembrança pessoal. Nós acompanhamos que em dezembro de 2019, todos lembram, esse vírus apareceu na China, veio se manifestando em todo o hemisfério norte e a gente acompanhando como seria a chegada dele no Brasil em meados aí de janeiro, fevereiro de 2020. Nesse mesmo período, eu descobri uma doença muito grave no meu pai. Meu pai foi acometido por um câncer, já com metástase. E naquele momento, a minha primeira decisão e vontade foi entregar o cargo. E ele disse, não, você vai continuar. Eu já tinha vencido todo o 2019 como secretário de saúde, tinha entregue o Hospital da Mulher. Após 40 anos sem nenhuma entrega em Maceió, nós entregamos naquele momento ao lado do Renan Filho, ex-governador, e entregamos 2 UPAs. E aí, quando chegou em janeiro, que eu tive esse problema pessoal, que quis entregar, ele disse, não, você vai continuar, meu pai era médico, você vai continuar para continuar me dando orgulho, e aquilo ali me deu uma energia, ele não sabia que naquele momento ele estava me preparando para o que viria depois. E aí, em março de 2020, nós tivemos o primeiro caso aqui em Alagoas de Covid-19. Eu te confesso que eu lembro bem, passo a passo, de todos os momentos que nós vivemos, mas se eu disser para você que o momento mais difícil foi para comunicar a primeira morte em Alagoas. Esse dia, para mim, é um dia inesquecível, porque, com toda a humildade, eu vou dizer a você aqui que está assistindo a gente, eu, dentro do meu coração e na minha torcida, eu acreditava que a gente poderia vencer aquele problema, aquela situação, sem ninguém morrer em Alagoas. Repara que coisa. Ninguém sabia o que viria pela frente. E aí, quando nós tivemos a primeira morte, foi aquele meio que choque. Meu Deus, morreu uma pessoa. Essa coisa realmente vem para mudar a história, e mudou a história da nossa geração. Agora, hoje eu olho para trás, Mauro, e tenho muito orgulho. Tenho uma dor no meu coração pelas pessoas que partiram, foram 7.000 mortes em Alagoas, mas tenho um orgulho grande do trabalho que foi feito aqui em nosso estado. E aí, pegando o gancho do canal Futura, nós acertamos em Alagoas, eu e Renan Filho, porque ouvimos a ciência. Aqui a gente afastou a política partidária, nós decidimos ouvir quem entendia. Porque quem entendia naquele momento também estava com dificuldade, porque era um vírus muito novo. Claro. Então a gente se espelhou nessas pessoas, se aconselhou com elas e tivemos aqui em Alagoas o melhor resultado do Brasil. Essa foi a grande diferença? Trazer a ciência para dentro do governo e dizer a verdade para as pessoas? Essa foi a principal decisão que nós tomamos. Eu me lembro que nas primeiras reuniões com o governador, sobre o caso, sobre o problema, sobre a pandemia, o Renan olhou para mim e disse, olha, Alexandre, o que eu quero é que ninguém morra em Alagoas dentro de casa. Se as pessoas vão ficar vivas ou não, vai depender primeiro de Deus e segundo do trabalho dos profissionais de saúde. Agora você vai sair daqui com um compromisso comigo, Alexandre, e você vai garantir que o profissional de saúde tenha condição de trabalho e você vai garantir estrutura para que todo alagoano e toda alagoana tenha a devida assistência necessária para a gente poder vencer essa guerra aqui em Alagoas. E assim foi feito, nós tivemos mais de 15.000 alagoanos e brasileiros, porque nós recebemos pessoas de Manaus aqui, que foram tratados dentro dos nossos hospitais e saíram com vida. Melhor resultado do Brasil disparado. Como é que foi voltar para casa naquele dia em que houve o anúncio da primeira morte, diante daquela situação que o Alexandre, não o secretário, o Alexandre estava vivendo? Foi muito difícil. Até hoje eu digo que a minha esposa, as minhas filhas, elas foram muito fortes e foram realmente minha base, porque
Eu tinha, de um lado, o meu pai afastado, isolado, se tratando de um câncer de pulmão, no momento que a doença respiratória estava circulando com o vírus da Covid. E eu só contava na minha residência com a minha esposa e com as minhas 2 filhas. As 2 ainda adolescentes. E eu isolado praticamente delas, porque eu trazia uma chance de infectá-las todos os dias para dentro de casa. Então foi um momento muito duro. Eu digo a você que eu sempre fui católico, mas passei a acreditar mais em Deus, passei a ter uma fé maior nesses momentos realmente de agonia. Porque em vários momentos eu pensei em desistir. Vários momentos eu cheguei em casa estafado emocionalmente, fisicamente, não aguentava mais. E eu me agarrava na fé. Eu ia para dentro dos hospitais, Mauro, de madrugada, sem avisar, porque olhar aqueles profissionais de saúde arriscando as suas vidas, para salvar vidas de estranhos, arriscando as suas famílias, porque eles estavam todos os dias ali tratando as pessoas com o vírus, aquilo me dava uma energia para continuar. Eu subia os corredores, olhava para eles, agradecia, ia para casa e dizia, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E aquilo me dava uma energia e era um dia atrás do outro. Eu ia vencendo cada batalha para poder alcançar realmente esse objetivo. E o objetivo da gente não era nada mais, nada menos do que comunicar às pessoas com transparência, ser verdadeiro e salvar o maior número de vidas que a gente pudesse aqui em Alagoas. Hoje é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma, né, Ederson? Sem dúvida é um motivo de orgulho. Eu fiz agora uma homenagem para os 10 profissionais de saúde que lideraram comigo, porque nós tínhamos uma sala de situação. No dia da homenagem lá, o presidente Marcelo Vitor olhou para mim e disse, rapaz, isso não era uma sala de situação, era uma sala de guerra. E realmente a gente vivia um momento de guerra, porque eu tinha, de um lado, Mauro, uma equipe de vigilância em saúde, que fazia todo o trabalho epidemiológico, o estudo epidemiológico, para dizer como estava a curva do vírus, onde a gente tinha que reforçar a parte da assistência, porque você em casa, você pensa que a saúde é só assistência, hospital, UPA. A grande maioria das pessoas ela não sabe que a gente tem que ter por trás uma vigilância epidemiológica que faz todo o levantamento estatístico e de identificação das possibilidades e dos riscos para a gente reforçar a assistência. Então, por exemplo, a 8ª Região de Saúde, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, ela tem o maior número de idosos aqui em Alagoas. O vírus matou muitos idosos no hemisfério norte, principalmente na Itália. Então, quando a gente começou a receber aqui os casos, as pessoas começaram a se infectar em Alagoas, melhor dizendo, nós reforçamos a estrutura na 8ª Região de Saúde, porque a gente sabia que os idosos seriam as primeiras vítimas. Então, todo esse trabalho foi um trabalho calculado ao lado dos profissionais e com a liderança realmente do Renan Filho, porque ele praticamente parou o governo e disse, agora a gente vai ouvir a ciência, vai ouvir os profissionais de saúde, vai ouvir o secretário Alexandre, porque o nosso objetivo agora é salvar a vida do alagoano. Parabéns. Dá para dizer até, deputado, que essa tua experiência bem-sucedida, dá para dizer isso, mudou a sua trajetória, as suas bandeiras dentro da política? Olha, ela além de mudar as minhas bandeiras dentro da política, ela me mudou como pessoa. Ela me fez olhar, ter menos pressa de viver e olhar para as coisas com mais calma. Então hoje eu me considero uma pessoa melhor. Os momentos que eu vivi de dificuldade me fortaleceram para ser quem eu sou hoje. Então hoje eu tenho um olhar para tudo o que aconteceu, realmente um olhar positivo, de gratidão, de respeito às pessoas que partiram, mas de gratidão aos profissionais de saúde e de orgulho da minha trajetória, de ter liderado aquele enfrentamento. Você sabe, Mauro, que às vezes você, quem está acompanhando a gente em casa, às vezes eu paro assim, vejo alguma notícia da pandemia, ou me lembro, ou olho no meu Instagram e digo, meu Deus, como é que eu tive essa coragem? Como é que eu tive essa coragem de estar desse jeito, de ir para frente, para cima desse jeito? Mas naquele momento eu não pensava. Eu ficava até 6 da noite, todos os dias, reunido com a equipe, tratando de problemas, e às 6 da noite eu ia para o ao vivo. Todo dia eu entrava ao vivo e eu passo nas ruas e os alagoanos dizem assim, Mauro, como é que você passava tanta segurança para a gente? E eu olhava para a câmera e naquele momento ali eu me colocava no lugar da senhorinha que estava em casa. E eu dizia, ela está confiando em mim, ela está acreditando no que eu estou fazendo e eu não posso titubear. Porque ela está em casa morrendo de medo e ela vai dizer assim, se o secretário passar uma insegurança, é porque a coisa está ruim mesmo. E aí eu me agarrava nessas ideias e nesses objetivos para passar a segurança para o alagoano e para a alagoana. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e na volta a gente vai falar
do deputado mais votado de Alagoas e as suas bandeiras na Assembleia Legislativa, o que é algo também fundamental para todos nós que vivemos aqui em Alagoas. Um rápido intervalo então e eu volto já já nessa conversa especialíssima com o deputado estadual Alexandre Aires. Até agora tenho certeza que assim como eu, você também já se emocionou com essa história que é linda. Infelizmente nós perdemos 7.000 vidas, mas mais do que isso, mais do que o dobro, a gente conseguiu salvar graças ao trabalho do Alexandre e de todo mundo que participou dessa jornada que surpreendeu o mundo. Eu volto em instantes.